Deus, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta feita, nós queremos trazer a lição de número 12, a 12ª lição. Já estamos aí às portas do nosso segundo trimestre, onde nós vamos comentar sobre duas cartas do Novo Testamento, cartas universais, que vai ser a carta de Hebreus e a carta de Tiago. Na lição de hoje, subordinado ao tema José vendido como escravo, nós vamos estar estudando com base no capítulo 37 a 40. E nós vamos descobrir que nesses capítulos a gente vai encontrar a vida dos patriarcas de Jacó e dos seus 12 filhos, aonde vai se originar aí as 12 tribos de Israel. Então, na lição de hoje, antes de entrar aqui nos nossos objetivos, eu preciso trazer alguns esclarecimentos, que vai servir aí de introdução ou servir de base para o que nós vamos comentar nesta oportunidade. Então, nós precisamos já deixar claro nessa oportunidade que José ele vai ser vendido pelos irmãos, aqui concernente ao tema, porque o tema de José vendido como escravo, e a gente precisa esclarecer sobre esse tema, que José ele vai ser vendido como escravo pelos irmãos, ele na idade de 17 anos. Tinha 17 anos, ele foi vendido como escravo. E 22 anos ele ia se passar. Aí depois, passando esses 22 anos, a família de Jacó, os irmãos de José e todos os seus familiares iriam ao Egito, ali habitar junto com José no Egito. Então nós precisamos destacar isso, que José, quando ele vai ser vendido como escravo, ele é apenas um adolescente, um jovem aí de 17 anos. E a gente precisa entender que os motivos que levaram os irmãos de José a fazer, vamos dizer que esses males a José, na verdade a gente não tem que olhar com uma perspectiva de que José ele foi imaturo ao contar o sonho, que não devia ter contado o sonho, que ele devia esconder o sonho, que na verdade a gente precisa deixar bem claro que tudo isso é um respaldo da providência divina, é um respaldo do cuidado de Deus para com os seus. E a gente vai ver que uma das qualidades mais distintas aqui de José é a integridade, e é algo que está faltando nos nossos dias. Então falar de José é algo sobremodo excelente, porque José ele é o símbolo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento, em especial aqui nesse período que é o período patriarcal, é o período dos patriarcas, porque tudo que José viveu na sua vida, literalmente, tudo isso se cumpriu na vida de Jesus. A gente vai ver que José ele era amado pelo Pai da mesma forma que Jesus era. José era odiado pelos irmãos da mesma forma que Jesus ele também foi odiado pelos seus irmãos judeus, que procurava tirar a sua vida a todo instante. Então a gente vê esses detalhes na vida de José e se a gente observar, a gente vai ver que ele vai se encaixar de uma forma bem detalhada na vida de Jesus. Então falar de José para nós é algo maravilhoso, algo magnífico, nós aprendermos mais sobre a vida de José, porque muitas pessoas acabam acreditando que a vida de José, ou que vamos dizer que esse conteúdo que está aqui no livro de Gênesis, iniciando no capítulo 37, que vai até os 50, muitas pessoas acham que é um mito, é uma fábula, mas na verdade José, ele existiu. Então a gente precisa destacar que nós não estamos falando de um personagem fictício, mas nós estamos falando de um homem que andou de acordo com a vontade de Deus, que fez tudo para agradar a Deus. E nós vamos falar desse personagem. Então José, a gente precisa destacar que os primeiros 17 anos da sua vida, ele viveu com Jacó. E Jacó, os seus últimos 17 anos, viveu com José lá no Egito. Então a gente precisa também apresentar esses contrastes. Então, possivelmente, José, ainda trazendo informações sobre esse personagem que vai servir de apoio para toda a revista, possivelmente José ele foi preso aos 25 anos de idade. Trabalhou, chegou aos 17 no Egito, trabalhou esse espaço de tempo até os 25 na casa de Potifar. Aos 25 ele foi preso. Aos 30 anos ele é levado à presença de Faraó, se torna governador do Egito, ou salvador aí do Egito, onde a gente vai ver que ele vai receber um novo nome, vamos dar o nome ali de Zafenate Porneia, e a gente vai ver que esse significado, os egípcios, mesmo sem saber, estavam dando um título a José, que é o mesmo título que pertence a Jesus.
porque esse nome egípcio significa Salvador do mundo. E a gente vai ver que é um dos títulos do Cristo, do Messias. Então a gente também precisa destacar isso. Então José, depois que ele é levado ao trono como governador, como o segundo no império dos egípcios, a gente vai perceber que ele vai governar 7 anos, né, que é os 7 anos de fartura, e os 2 primeiros anos de fome, que é quando José vai conhecer os seus irmãos. E isso tudo vai se passar 22 anos, por isso que os irmãos de José não vão reconhecê-lo, ou seja, vão ter uma dificuldade imensa de entenderem que ali eles estavam diante ali de José, e que José estava diante dos seus algozes. Então a gente vai perceber que a vida de José, ela foi em todas as fases, né, demonstrando aí lições de integridade. Até mesmo aqui no final, quando ele tem um encontro com os seus irmãos, onde ele vai dispensar o perdão. E é isso que a gente também precisa destacar diante de uma aula como essa. Os nossos objetivos, eu quero aqui iniciar com os nossos objetivos. O primeiro diz, aprender a esperar o tempo de Deus. O segundo, manter nossa integridade. E o terceiro, evitar o caminho da amargura. Então esses são os objetivos que precisam ser trabalhados em sala de aula. É onde a gente precisa mostrar aos nossos alunos que para tudo que a gente faz ou pretende fazer na vida, há sempre um tempo. E a gente precisa esperar esse tempo. E é o tempo de Deus, como a gente já viu isso na vida de Abraão, que Abraão ele se precipitou lá com Sara, por não saber esperar. Jacó, da mesma forma, com a sua mãe, Rebeca, se precipitaram para receber a bênção do velho Isaac. Então a gente vai ver aqui que José ele vai dar uma lição nesse quesito, de esperar o plano de Deus para a sua vida ou no tempo de Deus. E é isso que a gente precisa deixar bem claro diante da nossa lição. Vamos agora passar o nosso texto áudio, mas antes de passar o nosso texto áudio, eu preciso também deixar bem claro aos irmãos que Jacó e os seus filhos, eles protagonizaram episódios de ciúme, episódios de inveja. E esses episódios de ciúmes, de inveja, eles geraram dores, geraram culpas e aflições, que de uma certa forma acabaram afetando a todos ali que estavam envolvidos ali com José ou que pertencia à família de Jacó, foram envolvidos aí com essas dores, com essas culpas. Tudo a gente vai observar nesse cenário aqui que José estava inserido. Vamos agora ao nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 37 e o verso 28, que diz: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Aqui a gente precisa dar uma pincelada no texto áureo, porque muitas pessoas, ao ler, não vai ter uma compreensão exata com relação a quem comprou José aqui dos seus irmãos. Se os irmãos de José venderam, José foi para os midianitas ou para os ismaelitas? A gente precisa deixar isso bem claro. Quando o texto aqui no texto áureo, no verso 28, fala de midianitas e de ismaelitas, a gente precisa entender que todos esses eram descendentes de Abraão. E a gente precisa também deixar bem claro que todos os descendentes de Abraão, eles são classificados em 2 grupos. Ou é o grupo da promessa, que é o grupo de Isaac, ou o grupo daqueles que é vamos dizer que da permissão da carne ali, que são os filhos de Ismael. Só tem esses 2 grupos. Por quê? Abraão, quando Sara morre, ele vai se casar com uma mulher chamada Quetura. Ele vai ter ainda 6 filhos. Então, Abraão, somando ao todo, Abraão teve 8 filhos. Então, a gente precisa destacar que Abraão, antes da sua morte, ele pegou esses outros 7 filhos, e, inclusive Ismael, e já delimitou ali as terras. E as terras deles eram longe das terras de Isaac, para que, ao crescer, eles não viessem comprar briga com Isaac. Então, Abraão já deixou eles bem longe. Então, a gente precisa destacar que todos esses 7 irmãos, eles estavam em um grupo só, que era o grupo de Ismael. Então, a gente precisa deixar bem claro que todo medianita, ele é ismaelita, mas nem todo ismaelita é midianita. Então, é isso que a gente precisa deixar bem claro, com essa classificação dos grupos. Por isso que o texto áureo fala tanto de ismaelita como de midianitas. E é isso que a gente precisa explicar
antes de continuar, para não gerar vamos dizer que uma dúvida grande diante dos nossos alunos. A gente precisa aqui ainda destacar que Jacó, ele é citado aqui nessa seção de capítulos, do capítulo aqui 37, que é onde inicia falando sobre José, até o capítulo 50, que vai concluir falando sobre a nova nação ali nascida no Egito. A gente precisa destacar que nessa seção de capítulos, o nome de José, ele aparece 2 vezes a mais do que o nome de Jacó. Então é como se Moisés, que é o escritor aqui, ele estivesse escrevendo, ele agora tirasse aqui o ator principal, que até então era Jacó, e agora ele coloca um outro ator aqui, que é José. Então José ele vai ser o protagonista daqui para frente, na história da formação desse povo. Então Moisés aqui, quando está escrevendo, ele vai dar ênfase a isso. E é tão verdade que a gente vai encontrar o nome de José em ênfase, sendo mencionado 2 vezes mais do que o nome de Jacó. Vamos agora à nossa verdade prática. A verdade prática diz: entre as promessas de Deus e suas concretizações, há um tempo de espera, e geralmente uma longa e difícil estrada a ser percorrida. Então nós precisamos entender que o que nós necessitamos, o que é necessário destacarmos aqui na nossa verdade prática, é que quando se trata das promessas de Deus, há sempre um tempo de espera. Então quando nós lemos lá o salmista falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a gente precisa ter esse entendimento de que da noite para o dia há essa espera, há esse tempo determinado. Então as promessas de Deus, elas sempre têm um tempo, mas nós precisamos ter sabedoria para esperarmos o tempo de Deus. E a gente vai ver que essa verdade prática, ela se cumpre fielmente na vida aqui de José. José vai saber esperar o tempo determinado por Deus para cumprimento daquelas promessas que ele tivera através dos seus sonhos. Então a gente vai ver isso se cumprindo aqui na vida de José. A gente precisa agora passar a nossa introdução para depois darmos continuidade. A nossa introdução, ela diz que a biografia de José é uma das mais atraentes das Escrituras. Sua personalidade carismática e sua integridade inegociável nos inspira. Então, quando nós estamos diante de uma introdução, a gente vê o predicado moral de José aqui em ênfase. A gente vê as Escrituras Sagradas, ou o escritor do livro de Gênesis, que é Moisés, destacando acerca da integridade e de que José ele não negociou a sua integridade diante das circunstâncias, diante vamos dizer que das manifestações que surgiram diante dele para que ele trocasse a sua integridade por momentos de prazer. Mas José, ele vai saber administrar a sua integridade. E é isso que nós somos convidados pelo autor aqui da nossa revista a refletirmos sobre a questão da integridade. Se aonde nós estamos indo, nós estamos deixando lições de integridade como José deixou. Se os nossos passos denotam que nós somos pessoas íntegras. Então nós somos exortados, diante de uma lição como essa, a perseverarmos um pouquinho mais quando se trata de integridade, de fidelidade, de confiança em Deus, de propósito. Tudo isso, essa lição abre clareira para esses aspectos. E é isso que a gente precisa nortear diante da nossa classe. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar um pouquinho sobre na casa do pai. Aí a gente vai ver, com base na história de José, e em Gênesis aqui 37, do versículo 3 até o 18, o que vai acontecer, quais os sentimentos que vão ser manifestados na casa do pai Jacó. E a introdução do ponto diz que José ele foi amado, odiado, dentro da sua própria casa. Circunstâncias que não é incomum em nossos dias, infelizmente, diz aqui o nosso comentarista. E a gente, diante dessa leitura ou dessas informações, nós sabemos que o contraste ou o cenário que nós, como cristãos, estamos inseridos é, na verdade, um reflexo do que José viveu há muitos anos atrás, no período aí dos patriarcas. Nós vemos que nós, quando confessamos ou professamos o nosso Salvador, nós passamos por esses constrangimentos que José também passou. Claro que não é da mesma forma, mas tem a mesma semelhança. Às vezes nós somos, de uma certa forma, perseguidos, odiados, nós somos até mesmo, em outros, vamos dizer que em outras áreas da nossa vida, nós somos afligidos, somos caluniados, assim como Jesus foi. Mas nós devemos andar de cabeça erguida e entender que nós confiamos em Deus e que o nosso Deus, assim como Ele foi provisão
para José, aonde José colocava a planta do pé, Deus estava presente. Assim nós também temos que crer que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. O nosso primeiro tópico, o primeiro ponto, fala sobre um lar em conflito. Aqui é com base no versículo 3, onde a gente vai ver que o autor aqui ele vai dizer que Jacó ele amava mais José do que todos os seus outros filhos. E a gente vai ver, vai perceber que essa questão de preferência, ela vem acompanhando os patriarcas. A gente vai ver que isso começou a haver esse conflito nos lares desde Gênesis capítulo 4, onde Caim odiava Abel e acabou tirando-lhe a vida. Depois vem para o período dos patriarcas, onde a gente vai ver essa confusão sendo gerada aqui já de uma certa forma diretamente na vida de Jacó e Esaú, esse conflito acontecendo. Um conflito semelhante aconteceu na geração passada de Abraão, quase que tornava entre Abraão e Ló, mas na verdade só foi entre os seus pastores. E agora isso é refletido aqui nessa geração vindoura, que é a geração de José, que era a casa paterna aqui de José. Na casa de Jacó houve todos esses problemas. Tudo isso porque Jacó não teve, vamos dizer que a prudência de demonstrar o seu amor a todos, dispensar da mesma medida. Então, Jacó ele tinha José como uma pessoa especial e não fazia questão de guardar segredo. Ele fez uma capa e essa capa que ele deu a José foi aí um motim para que todos esses sentimentos dos seus irmãos manifestassem. Então, a gente precisa destacar que esse lar era um lar de conflito. Tudo isso com base aqui no primeiro ponto, na casa do Pai. E a gente abre espaço para contextualizar para os nossos dias que na casa do Pai, que é a igreja do Deus vivo, também acontece isso. E a gente precisa aprender com essa lição. Precisa aprender a gerar ou saber administrar, ter sabedoria para administrar esses conflitos, para que não venha gerar perdas como foi ou como aconteceu aqui na história e na família de José. Não acontecer aqui ódio, esses sentimentos facciosos que são os sentimentos da carne, mas que venha produzir o fruto do Espírito. O segundo tópico, os sonhos de José. Aqui nesse tópico a gente vai ver que José ele teve sonhos, teve 2 sonhos. Então os sonhos de José, ele sempre era duplo, mas o significado era o mesmo. Aqui ele vai ter o sonho, e esse sonho ele vai contar diante dos seus irmãos na sua casa. E aonde a gente vai ver que algumas pessoas defendem que José errou em contar os sonhos, vai dizer que ele era imaturo, imprudente. E a gente precisa entender que os sonhos de José era para ser contado como foi. José tinha mesmo que contar os sonhos para que depois servisse de testemunho como serve hoje. Já pensou se José tivesse escondido os sonhos? A história não teria esse brilho, não teria essa vivacidade que tem hoje, não teria vamos dizer que todo esse contexto que está inserido. Então José realmente tinha que contar os sonhos, porque o Deus que prometeu através do sonho era fiel para cumprir, independentemente das circunstâncias. Porque o nosso Deus ele está acima das circunstâncias. Por mais que o cenário não ajudasse, mas Deus estava no controle. E é isso que a gente precisa deixar bem claro diante de um tópico como esse. O terceiro tópico fala sobre vendido por seus irmãos. Tudo isso a gente não pode perder de vista, que está acontecendo ainda dentro da casa do pai. A gente vai perceber que José ele foi vendido por seus irmãos. Então, essa questão da venda de José, na verdade, era algo que estava se manifestando, ou saindo daquilo que já tinha sido gerado dentro do coração dos irmãos, do ódio, da inveja, de todos os sentimentos negativos que os irmãos de José sentiam por ele. Então, a gente vai ver que isso tudo resultou nessa venda. Isso tudo aconteceu com o irmão deles. E aqui a gente vê o quão baixo pode ir o ser humano, quão desprezível pode ser as atitudes de um ser humano com relação aos seus irmãos. Então a gente pode até achar que isso só aconteceu nesse período, mas não, isso acontece ainda nos dias de hoje. Na casa do pai, ainda tem irmãos com esses sentimentos facciosos da carne, que os irmãos de José tinham, de vendê-los, de persegui-los, de lançar em uma cisterna, de lançar na prisão. Então a gente não pode descartar também esse sentimento. Agora a gente precisa abrir os olhos dos nossos alunos e aprender juntos de que nós precisamos amar a todos e sermos íntegros ao nosso Deus. Vamos passar ao segundo ponto da nossa revista que fala sobre escravo no Egito. Aqui nesse ponto da nossa lição, nós vamos ver que José ele vai entrar
no Egito não como uma autoridade, mas ele vai entrar como um escravo. E a gente vai perceber que Deus vai cuidar, né, de José desde quando ele entra no Egito até o seu último dia de vida. Deus vai estar presente com José. O primeiro tópico nós vamos comentar um pouquinho sobre comprado por Potifar. Aqui a gente pode até achar que José ele foi vendido pelos irmãos, depois aquela comitiva que comprou José, que era os ismaelitas, foi lá e vendeu para Potifar. Então a gente vai ver que tudo isso era providência de Deus. Era Deus reservando o melhor lugar para José estudar. Porque aquele tempo, aqueles primeiros 17 anos de vida que José permaneceu na casa do pai, onde ele experimentou ali os sentimentos negativos dos irmãos, a traição, né, até de uma certa forma experimentou na alma, né, aquela dor, né, de ter sido ceifado pelos seus irmãos. A gente precisa destacar que tudo isso era só um treinamento, né, para que ele chegasse no Egito. Quando ele chega no Egito, ele entra mais esse período de tempo na casa de Potifar, ali aprendendo acerca de administração e confiando em Deus. Vai permanecer dos 17 até os 25 anos na casa de Potifar, gerenciando, né, toda a casa e honrando Potifar acima de tudo ali, como a gente precisa entender que ele foi para aquela casa, não foi à toa. Tudo estava dentro do projeto de Deus. O segundo tópico, aqui do segundo ponto, fala a casa de Potifar. Aqui na casa de Potifar, a gente vai ver que José, ele viveu dias bons, porque ele pôde colocar em ordem toda a casa de Potifar. E Potifar olhava e entendia que a casa dele tinha prosperado, desde o dia que José chegou. Porque Potifar sabia das crenças de José, sabia que ele era um escravo hebreu, sabia que ele tinha raízes, né, de uma terra que era longe do Egito. E ele não queria saber acerca da sua religiosidade. O que ele queria saber é que José trazia coisas boas, né, para ele e para a vida dele. A gente precisa destacar isso. É que Potifar, ele sabia que José, aonde colocava a mão, prosperava, que Deus estava com ele. E é isso que a gente destaca aqui nesse segundo tópico. O terceiro tópico, para concluir esse ponto, fala sobre a integridade de José. O que é integridade? O comentarista da nossa lição já vai iniciar dizendo que a integridade é a qualidade de algo ou de alguém que está inteiro, ou que é inteiro, que se revela intacto e que tem um caráter de conduta irrepreensível. Então a gente já precisa entender que todas essas atribuições, elas são direcionadas ao caráter de José. José, ele era uma pessoa íntegra, era uma pessoa que não abria mão, né? Ele tinha coragem suficiente de fazer o que era certo e defender o que era certo, né? De não, vamos dizer que se colocar, né, de acordo com as circunstâncias, mas ele ia de encontro às circunstâncias para defender aí a questão da integridade. Então, para concluir aqui esse ponto, a gente precisa deixar vamos dizer que uma pergunta no ar. Qual é a maior crise que tem afetado a humanidade nos dias atuais? A maior crise não é a crise política, não é a crise teológica, não é a crise econômica, não é a crise de pandemia ou qualquer coisa semelhante. A maior crise que precisa ser consertada e que tem afetado o ser humano é a crise da integridade. Porque se não for consertado a questão da integridade, não adianta mudar governos, não adianta mudar isso ou aquilo, porque não vai ter jeito. Então a crise maior que está afetando a humanidade é a crise da integridade. Para concluir aqui o nosso último ponto, diz José na prisão. Nesse ponto nós vamos ver que a história de José, ela não é vamos dizer que um conto de fada, uma utopia ou qualquer coisa semelhante, mas ela é uma história real, é uma história de obediência, é uma história de fidelidade e significa, né, que não existe vida fácil. A gente precisa entender que José, ele não estava imune aos sofrimentos da vida, ele não estava imune, né? Vamos dizer que a perseguição, as lutas, as prisões, não. A gente vê aqui diante da vida de José, que José ele confiava em Deus, mas ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi preso, ele passou por essas desvantagens, mas no final disso tudo, ele foi honrado por Deus, reconhecido pelos homens como servo de Deus. Então José, na prisão, o primeiro tópico da nossa revista aqui, diz que ele foi assediado
moralmente e sexualmente. E a gente precisa entender que esse foi o motivo pelo qual ele foi para a prisão. A gente sabe que foi um motivo injusto, né? Mas ele não vai contestar isso. Pelo contrário, ele vai aceitar, porque ele acreditava que tudo que via sobre a vida dele estava no controle de Deus. E que Deus no seu tempo, o exaltaria, né? Ou faria a sua vontade prevalecer. Segundo tópico, trabalhando. E o terceiro, para concluir aqui, o tempo não nos permite comentar, esquecido. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que o Senhor nos abençoe.